Capítulo 6º. Da execução. Artigo 69. Transitada em julgado a decisão, e não sendo caso de remessa obrigatória, a execução se dará imediatamente. Parágrafo único. Havendo recurso ao CFMV, transitada em julgado a decisão, serão os autos devolvidos à instância de origem para execução. Artigo 70. As execuções das penalidades impostas pelos conselhos processar-se-ão na forma estabelecida nas respectivas decisões, sendo anotadas no prontuário do infrator. Parágrafo 1º. As penas públicas serão publicadas no DOU, bem como nos jornais, ou boletins dos conselhos. Parágrafo 2º. Em caso de cassação ou suspensão do exercício profissional, além das publicações e das comunicações feitas às autoridades interessadas, será apreendida a carteira de identidade profissional do infrator. Artigo 71. Cumpridas as decisões, cabe ao presidente do CRMV determinar o arquivamento do processo. Capítulo 7º. Da revisão. Artigo 72. A revisão dos processos findos será admitida quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou quando, após a decisão, se descobrirem novas provas de inocência do profissional. Artigo 73. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo pelo próprio profissional, ou por procurador legalmente habilitado, ou, no caso de morte daquele, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo único. Quando, no curso da revisão, falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do Conselho nomeará curador para a defesa, se seus sucessores capazes não assumirem a condução da ação. Artigo 74. As revisões serão processadas e julgadas pelo Conselho, que tiver proferido a decisão passada em julgado. Artigo 75. O requerimento, instruído com a certidão de trânsito em julgado da decisão, e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, será distribuído a conselheiro diverso, daquele que tenha redigido, o acórdão ou atuado como instrutor ou relator. Artigo 76. Examinados os autos, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar, observadas, no que couber, as regras do capítulo 4º, título 3º, deste Código. Artigo 77. Julgada procedente a revisão, o Conselho poderá alterar a classificação da infração, absolver o profissional, modificar a pena, ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Artigo 78. A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação. Capítulo 8º. Da reabilitação. Artigo 79. O profissional poderá requerer sua reabilitação ao CRMV, que tenha executado a decisão decorridos 10 anos do cumprimento da pena, sem que tenha sofrido qualquer outra penalidade ético-disciplinar, e não esteja a responder a processo ético-disciplinar. Parágrafo 1º. Exclui-se da concessão do benefício do caput deste artigo, o profissional punido com a pena de suspensão ou cassação do exercício profissional. Parágrafo 2º. A reabilitação será apontada no prontuário do profissional, e assegura o sigilo dos registros sobre a condenação. Parágrafo 3º. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Capítulo 9. Da restauração de autos. Artigo 80. Os autos originais de processo ético-disciplinar extraviados ou destruídos serão restaurados na forma dos artigos 541 a 548 do Código de Processo Penal.